Eu tenho um carinho gigantesco por Yu Yu Hakusho, que é uma daquelas coisas que fizeram parte da minha infância, de assistir na TV Manchete, o anime com aquela dublagem icônica, cheia de frases marcantes, e depois, num outro momento, quando eu já era adulto, comprando o mangá que foi saindo aqui no Brasil pela JBC e reler toda essa história com um olhar mais adulto mesmo, de agora que eu lembro das coisas, vamos ler e tal, e me marcar também. E eis que temos essa série live action da Netflix, que quando foi anunciada, eu fiquei meio, vamos ver o que pode sair disso. E agora que saiu 5 episódios, eu fui assistir, eu fiquei muito surpreso que eu não achei uma série tenebrosa, uma série horrível, mas ela a todo momento me fazia questionar, será que essa é uma boa adaptação de Yu Yu Hakusho? Eu vou comentar mais sobre isso no vídeo, mas desde já eu peço para você deixar nos comentários se você assistiu, o que você achou, e deixar o joinha para eu continuar trazendo meus vídeos aqui no canal, e isso ajuda muito, então só o joinha eu já agradeço demais. Pois bem, eu acho que a resposta é não, digo logo de cara, porque eu vejo que o live action, essa série da Netflix, ela é uma coisa muito crucial, que eu acho que é uma característica fundamental para tornar Yu Yu Hakusho o que ele é, que é o humor. O primeiro episódio, inclusive, eu assisti dublado em português porque teve todo esse alarde que iam trazer as vozes do anime lá na década de 90 para o live action. Eu falei, não, legal, vamos assistir dublado, vamos ver como é que vai ser. E assim, eu acho que não é legal, eu acho que acaba sendo um erro, porque tem essas vozes icônicas que, para quem assistiu o anime, já leva essa comparação direta, mas principalmente porque o tom irreverente da dublagem e usar essas frases icônicas, marcantes lá do anime, não combina com o tom mais sério que essa história quer ser contada no live action. Prazer. Que mané prazer o quê? Até mais, sua enxerida. Eu não sou enxerida, seu imbecil, delinquente, morra, seu idiota! Você queria o quê? Que eu estivesse rindo pra você, mostrando as canjicas? E nostalgia por nostalgia, pra mim, não funciona. Isso não me pegou assistindo ao primeiro episódio. Inclusive, me tirava, porque eu ficava, gente, isso aqui parece tão sério e a dublagem não tá combinando, que do episódio 2 em diante, eu vi no idioma original e eu acho que melhorou muito a minha experiência com esse live action. A trama inicialmente é a mesma do mangá, do anime, que o Yusuke ele se sacrifica para salvar um garotinho, só que esse ato altruísta vindo dele acaba surpreendendo o mundo espiritual e o Yusuke não tem lugar nem no céu nem no inferno, e ele acaba voltando para a Terra, ele acaba voltando à vida como um detetive espiritual que vai ter que enfrentar ali uns yokais que estão querendo vir para o mundo terrestre. E por mais que eu diga que seja basicamente igual o início do mangá, do anime, e acabe passando por pontos semelhantes, eu acho que isso puxa uma outra questão envolvendo essa adaptação, que é a questão do tempo. Adaptar é justamente ajustar uma coisa à outra. Quando a gente fala dessas obras de cultura pop mesmo, é justamente o que funciona numa mídia pode não funcionar na outra. E aí o que você vai transpor nesse processo? E pra mim não tem nenhum problema em relação a isso. Quando rolam boas adaptações, eu estou disposto a ver o que essa nova versão nessa outra mídia vai me entregar em relação a isso. Eu não tenho nenhuma questão com esse fator, que é uma coisa que muita gente fica incomodada de não ser uma adaptação extremamente fiel ao material original. Eu não tenho problema com isso, desde que essas mudanças carreguem o espírito daquela obra original. Que aí tem esse detalhe que eu falei relacionado ao humor, que eu acho que é uma característica primordial a Yu Yu Hakusho que não está presente no live action. É um live action extremamente sisudo e isso eu acho muito ruim, mas também tem essa questão do tempo. A primeira temporada da série, ela em 5 episódios, o que eu acho bem pouco até, ela adapta quase que esses 6 primeiros volumes do mangá, que vai um pouco antes do final antes de começar o Torneio das Trevas, e eles condensam bastante coisa. Só que eu acho que no processo de condensar tantos elementos, eles perdem desenvolvimento de personagem, principalmente do Yusuke. Há toda uma cadência na jornada do Yusuke, dele morrer, dele virar fantasma, dele renascer, virar um detetive espiritual, até treinar ali com a Genkai, que a série acaba perdendo. E eu fiquei até pensando em termos de comparação, por exemplo, com Game of Thrones, que não precisava ser exatamente igual a cadência, mas eu sinto que Yu Yu Hakusho precisava de algo mais próximo do que são as primeiras temporadas de Game of Thrones para construir e apresentar esses personagens pra gente, do que exatamente as últimas temporadas de Game of Thrones, que fica numa correria louca de acontecimentos, que eu sinto que é o que acontece com essa temporada de Yu Yu Hakusho, porque chega num ponto que eu não consigo muito me conectar e me importar com essas versões desses personagens,
porque eu não conheço eles direito. Isso pra mim tira o peso da evolução do Yusuke quanto protagonista, que acaba se ligando muito com a estrutura típica de shonen desses personagens principais que são fortes, estão cada vez buscando mais poder para conseguir lidar com adversários ainda mais poderosos que dentro de Yu Yu Hakusho. Eu acho que isso alcança o ápice dentro do Torneio das Trevas, que a série acaba não chegando lá, mas relacionado a essa questão do poder do Yusuke, a série quer fazer também um paralelo dele com o Toguro, o que eu acho que é muito promissor, é muito interessante, só que fica extremamente raso justamente porque a gente não consegue sentir a evolução do Yusuke nesse ponto que pode trazer um perigo para a história como um todo. Assim como eu tenho um outro problema com essa primeira temporada que reside em como eles matam certos personagens, que de novo, como que você vai ter qualquer sentimento por aquela perda se não houve uma mínima construção e tomou um devido tempo para você se importar com aquele personagem? De um episódio para o outro esse personagem morre. E aí, o que isso significa no final das contas? Nada, eu não gerei nenhuma conexão emocional com nenhum deles. 90% do tempo de eu assistindo essa série, eu só ficava meio apático daquilo que eu tava vendo, e muito dessa falta de sentimento que eu tenho com a série de uma forma geral é um reflexo, eu sinto, do personagem principal. O Yusuke, ele é um cara totalmente apático, ele não tem carisma, o que pra mim não faz nenhum sentido, visto que o Yusuke, tanto do mangá quanto do anime, ele transborda carisma. Por mais que ele seja esse marginal de bom coração, ele é um personagem muito legal e muito divertido de ser acompanhado, e muito disso também tá ligado com o humor. Mas nos momentos sérios, você também tá ali vendo toda a história do personagem e tal. O Takumi Kitamura, que faz o Yusuke, ele não tem carisma algum. E isso eu acho muito prejudicial pro personagem também. Os 10% que despertaram alguma coisa dentro de mim residem no Shuhei Uzeguri, que faz o Kuwabara, que pra mim é o melhor personagem dentro dessa adaptação, porque ele evoca o Kuwabara original. Ele tem ali aquele sentimento, aquela bobeira que é presente em Yu Yu Hakusho de uma forma geral. Parece que eles condensaram tudo nesse personagem. Ele meio que vira o alívio cômico, e isso é o que mais funciona pra mim. Perto do final da temporada tem uma sequência dele com as garotas que é tão boba, mas é tão divertida. Eu queria que a série fosse isso na sua totalidade. Isso não desmereceria o que a série seria como um todo. Mas parece que nessa necessidade de ir pro live action, eles têm que ser sérios, eles não podem rir, não pode ter brincadeira, uma leveza. Isso mata essa personalidade tão legal de Yu Yu Hakusho. E também tem as sequências de ação que pra mim, de longe, é a melhor coisa dessa série. A forma como as coreografias são pensadas, como os personagens se locomovem durante essas sequências. A própria câmera tem vários momentos que ela acompanha a luta sem exatamente cortar, que eu achei muito legal, que tudo isso juntado criava um flow prazeroso de assistir e em muitos momentos me remetia ao que as irmãs Wachowski fizeram com Matrix, tanto o original, mas talvez principalmente com o segundo e o terceiro, que naquela época já era meio bonecão, mas hoje em dia envelheceu até meio mal, só que aqui dentro de Yu Yu Hakusho, o CGI, os efeitos visuais estão melhores integrados nessas sequências e funcionam muito bem. Eu acho que a parte de ação ela é tão boa porque ela tem uma personalidade, ela dá essa característica marcante para essa série que o restante não exatamente tem. Esse ano de 2023 a gente meio que teve 3 grandes adaptações de anime / mangá, que foi Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho e One Piece. Cavaleiros eu acho que é tenebroso, é um bagulho a ser esquecido, inclusive eu fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre esses problemas das adaptações de mangá / anime pro live action, vou deixar aqui no card caso você queira ver. Mas falando sobre One Piece e Yu Yu Hakusho, que ambas são da Netflix, eu sinto que elas são adaptações complementares. One Piece acerta o tom da adaptação e tem no Inaki Godoy o seu maior triunfo, seu maior trunfo mesmo assim, de ele abraçar o que o Luffy é e ser esse ator extremamente carismático que coloca todo esse carisma no personagem principal. Mas as sequências de ação são meio fraquinhas. Já Yu Yu Hakusho, ele erra o tom da adaptação, o ator principal não funciona muito bem, mas tem ótimas sequências de ação. E aí eu acho que são obras complementares justamente por conta disso. O melhor de uma juntado com o melhor da outra seria incrível. Então eu acho que deveriam pegar essa galera que fez as lutas, as coreografias de Yu Yu Hakusho e levar para One Piece. Mas Yu Yu Hakusho, quanto série em si, ela é bem mediana. Eu não acho ela tenebrosa, como eu falei. Talvez a melhor coisa que poderia existir para essa série seria ela não se chamar Yu Yu Hakusho. Porque eu acho que no momento que ela faz isso, ela traz os dubladores originais lá da década de 90 da TV Manchete, ela tá criando uma comparação com o material original. E mesmo que não houvesse essa comparação,
ela deixa de ter características que são tão marcantes de Yu Yu Hakusho. Parece que a série, nesse anseio de querer mostrar que ela é legal por ela ser live action, ela quer ser sombria. Só que eu acho que a gente tá em 2023, a gente não precisa mais disso. Tá tudo bem você fazer algo live action e ser bobo também. Funciona. Mas essa é a minha opinião sobre Yu Yu Hakusho. Se você discorda, os comentários estão aqui para você deixar o seu ponto de vista. E se você curtiu o vídeo, deixa o like, que isso vai ajudar demais o canal. E assina para fazer parte aqui da comunidade, fazer parte do Bilheterama. E não perder os próximos vídeos que eu for lançar. E a gente se vê na próxima. Tchau, gente. O corre, corre da cidade grande, tanta gente passa. Estou com alergia porque meu nariz está coçando muito.